Igreja de Cristo, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder contar com a tua presença no nosso culto especial desse início de noite. É com grande alegria que eu também, com muita expectativa no meu coração, aguardava por esse dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto azul. E você sabe por que culto azul? Hoje é o dia da conscientização do autismo. É porque a incidência do transtorno do espectro autista é maior em meninos do que em meninas. Preparamos um ambiente completamente diferente para receber você. E que bom que você está aqui conosco. Hoje Deus quer tratar com você. A nossa intenção é levar o ID do Senhor a todas estas famílias. Nós não queremos com isso erguer aqui uma bandeira de ativismo. Mas como pais de um adolescente também atípico dentro do espectro autista, sentimos a importância de que o Evangelho chegue a todos. Na verdade, nós queremos conscientizar você e fazer com que todo preconceito caia por terra a partir dessa noite, a partir deste culto. E tornando também a IBN um local aonde crianças autistas possam se beneficiar da grandeza que é receber a salvação por meio de Cristo. E é sobre isso que nós queremos tratar contigo nesse início de noite. Que você possa entender nesta noite o significado do ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Eu espero que você tenha subido à casa do Senhor, disposto a cultuar o Senhor, aprender mais dele e, claro, preparar, afiar as suas ferramentas para ser um cristão melhor. Seja bem-vindo, um excelente culto. Take my hand. No, Alex. It's fine, isn't it? It's fine. I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Vamos receber a Marielle e o Gustavo, o casal maravilhoso que o Senhor colocou na nossa caminhada, nessa nova missão da IBN. E por incrível que pareça, numa conversa, ainda estando nos Estados Unidos, Mari? Estando nos Estados Unidos, a Marielle compartilhou a situação dela conosco, a história deles. E de um tempo depois, eu compartilhei a mesma história com ela. E o Senhor nos trouxe até aqui. E você está aqui hoje e vai fazer parte desse início dessa missão. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Amém. Boa noite, igreja. Então, para quem não conhece a gente ainda, que é o Gustavo, a Marielle. E como a pastora falou, ela chamou a gente para ter esse ministério da inclusão aqui na igreja. Tá? E eu queria só fazer uma breve explicação. Por que do ministério da inclusão, tá, gente? O Ministério da Inclusão foi criado com o intuito de pessoas que tenham filho, filha, irmão, algum parente, algum próximo, venha para a igreja, venha para a casa de Deus, que geralmente isso é um tabu, tá? Para autistas, porque o autista geralmente ele tem essas crises que vocês acabaram de ver no vídeo, tá? Ele às vezes pode começar a fazer um barulho, incomodar, aí o pessoal do lado já olha de cara feia, e isso pra gente é complicado. Não pra mim, pra Marielle hoje, que nem já é vacinado disso daí, tá? Mas, e glória a Deus também, né, amor? O Matheus também, a gente é pai do Matheus, que tem autismo, tá no espectro, e a Giovana, pequenininha, que tá ali. E
E aí o Mateus já é mais comportado um pouco, e já não tem tantas essas crises. E tem vezes que já é complicado, tá? Não digo nem não só na igreja, em qualquer lugar que tenha bastante gente, ele já vai ter comportamento diferente e vai ter gente de cara feia, igual vocês viram no vídeo aí, tá? Também, para quê? Para trazer essas pessoas aqui para fazer a parte da mesa com a gente, congregar entre nós, ter informação, né? Viver uma vida de igreja, né? E a gente quer trazer as famílias que estão lá fora, aqui para dentro. Queremos essas pessoas aqui. E a gente quer fazer diferença na vida dessas pessoas que nós não temos. Queremos dar o acolhimento que nós não temos, tá? E por quê do autismo, né? Também assim, para adulto e para criança, tá bom, gente? Né? Às vezes a gente fala mais de criança porque geralmente é os casos que a gente mais vê, mas tem muito adulto com autismo e às vezes nem sabe. Mas nós estamos aqui para dar todo tipo de atenção, seja ela aqui dentro da igreja ou até lá fora com a experiência que a gente viveu. A gente tem muita experiência, a gente pode dividir e ajudar vocês, tá? Só lembrando que a taxa de suicídio para pessoas com autismo em nível 1, como a pessoa se sente diferente da sociedade, se sente à parte, a taxa de suicídio em autistas de nível 1, que é o autista que vai entender, vai socializar um pouco mais, já é maior, já não tem esse valor, eu não tenho a quantidade para falar para vocês, mas é maior em autistas nível 1 do que em pessoas normais, tá? Isso falando só de suicídio. Divórcio, quando a gente fala do censo de 2010, 33% dos casais que tinham acabado de se casar, daí 5 anos vinham se divorciar. Isso é uma taxa de tudo, de todo tipo de divórcio. Já para pessoas que tinham um filho ou alguém com deficiência, aí não é só autismo, tudo, tá? Autismo ou outro tipo de transtorno, ou alguma dificuldade, alguma habilidade diferente, essa taxa sobe para 80% em 1 ano após o diagnóstico, tá? Aí eu tô aqui com o crachazinho do girassol. Isso aqui o crachá da Marielle já é mais para identificar um autismo. O meu é para transtornos não visíveis. Aí você pode pegar o bipolar, TDAH, o próprio TEA, que às vezes não parece, que é o transtorno do espectro autismo, a esquizofrenia, estresse pós-traumático. Então, com esse crachá de identificação, as pessoas usam para chegar lá no aeroporto, passar na frente, no banco, na fila do banco. Então, se você vier a ver alguém com um cordãozinho desse, ou um desse passando na sua frente, não fica bravo não, porque a pessoa tem algum transtorno ali, tá? Oi, pessoal, boa noite. Bom, e dando continuidade, né, no que o Gustavo falou, a intenção do ministério, além de tudo isso, né, é o quê? É buscar essas famílias, pois a palavra de Deus fala para nós, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós precisamos resgatar famílias. Nós não vemos famílias atípicas na igreja. O número que nós vemos é muito pequeno. Então nós precisamos buscar essas famílias. A palavra de Deus nos fala, né? Tudo que tem fôlego, tudo que respira, louve ao Senhor. E nós precisamos levar o evangelho a todas as pessoas, tá? E ontem eu acho que muita gente estava aqui e viu a felicidade do meu filho na conferência. Meu filho, ele é amado, ele é feliz, não só, eu vou falar como mãe, né, claro, mas o Juninho está aqui. O Juninho é o cartão de visita da igreja, o Juninho com a síndrome de Down. A gente tem o Ananias também aí. E do mesmo jeito que o meu filho e os outros são acolhidos, são amados, são amparados aqui na igreja, a intenção é que todos sejam assim também, tá? O mesmo acolhimento que nós recebemos, nós queremos levar para todas as pessoas, tá? E aí, assim, o Ministério de Inclusão, hoje o que nós vivemos é o autismo dentro da nossa casa. O que a Érica vive, o que a Bia vive é a síndrome de Down. Só que nós precisamos, com esse ministério, nós queremos buscar a todos, deficiente visual, cadeirante, todas as deficiências, todas as habilidades. Porém, nós não temos pessoas preparadas para isso. Nós precisamos de gente. Sim, precisamos de gente. Precisamos de todo tipo de gente. De psicólogo, precisamos de TO, precisamos de
de fono, precisa de advogado para ajudar a gente nos direitos dessas pessoas. Precisamos também de assistente social, precisa de, lembra aí? E de tudo. Tudo que vocês imaginar. Fisioterapeuta, TO. Tudo que possa ajudar a gente, tá? Tudo que possa vir a ajudar. A gente tem algumas pessoas já, mas a gente precisa de muita ainda, tá? No caso de conseguir escola, recursos, tá, gente? Até financeiramente, porque às vezes é pesado o tratamento, tá? O Mateus que é pouco, tá, gente? Tem gente que tem crianças que precisam de muito mais. Entre terapias, ele está com 8 horas semanais. 8 horas semanais de terapia. Isso aí é tudo, eu pago uma parte, outra parte é custeada, a maior parte é custeada pelo convênio. Mas se a pessoa não tem um convênio, já acabou. O Estado peca muito nesse aspecto, tá? A gente tem até uma criança na escola municipal, que ela não está tendo... Acho que tem duas crianças, mas uma, pra vocês terem uma noção só, a pessoa de apoio nela na sala de aula, o Mateus, lá na escola dele, a escola forneceu uma estagiária que fica ali com ele, preparada para isso, tá? Essa pessoa, ela pediu, não tinha ninguém com ela, ela foi lá, pediu, esperneou na escola, sabe o que fizeram? Autorizaram ela ficar de AT. Só que esqueceram que ela tem um filho com menos de 1 ano que fica com ela no colo e ela de AT aqui do lado, dentro da sala de aula. Tá? Então esse é só um pequeno caso, só uma coisinha pequena só para passar para vocês. Fora suicídio de mães que não aguenta a pressão, pai que vai embora e essas coisas tudo. E que eu vou falar hoje aqui rapidinho, gente. Eu só queria fazer um breve testemunho meu, um testemunho de pai. Tá? Quando nós descobrimos que o Mateus estava no espectro, chegou assim de uma vez, sabe? E a gente procurou todo tipo de ajuda na época, de todo tipo de ajuda que eu falo médicos, né, primeiro, porque a gente queria saber mesmo se ele era autista ou não. A preocupação era mais com o diagnóstico do que ia acontecer, porque junto com o diagnóstico vem a vergonha, a culpa, os vários porquê, porque eu e a Marielle já era da igreja, nós já tínhamos uma vida com Deus, já havia um bom tempo, tá? Nós já estávamos na igreja, o Mateus nasceu em 2013, nós estávamos na igreja desde 2003. Então o Mateus já foi Deus que deu pra gente, tá? Tudo dentro da normalidade. O Mateus nasceu, aí com 3 anos e meio, veio essa notícia. Aí a gente saiu atrás de todo tipo de ajuda, mas o meu mundo caiu, sabe? O meu mundo como pai e como um homem da casa mesmo. Porque eu olhava para o lado, minha esposa só chorava. Eu olhava para mim, não tinha mais nada. Só estava a casca, o Gustavo tinha ido embora. Tá? E eu olhava, o único que podia me ajudar, a meu ver, que podia curar meu filho era Deus. Só que eu não entendia, por que, né, Deus? Por que isso comigo? Por que foi acontecer isso comigo? Aí coloca para mim aí o 2 Timóteo. E 2 Timóteo 1:7. 1:7, esse versículo foi me dado até antes de ter o Mateus. Sempre foi, eu uso esse versículo assim, tudo que acontece comigo assim, ou que vai acontecer, pode ser uma coisinha que está acontecendo até ruim ou até boa também, eu lembro desse versículo. Que Deus nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. E tudo o que estava acontecendo, tudo do jeito que estava, entendo, para mim Deus já não estava comigo, estava sozinho, estava a pé. Mas hoje eu olho o que aconteceu lá atrás e eu vejo que Deus, o Espírito Santo já me acompanhava, com fortaleza. Porque eu era forte, gente. Eu conseguia ir atrás de terapeuta. Eu conseguia ir atrás da escola, brigar pelo Mateus. E eu chegava junto mesmo. E às vezes questionava os terapeutas. Mas será que é autista mesmo? A minha preocupação era com o diagnóstico, não era com o que ia ser. Hoje não, hoje eu estou preocupado com o Mateus. O diagnóstico, deixa ele para lá. E se Deus quiser curar meu filho, ele vai curar a hora que ele quiser. Mas se for da vontade de Deus usar a minha mulher, a experiência nossa, para que a gente alcance outras famílias, aqui estamos, tá?
E... Obrigado. Eu tinha força para isso, mas eu tinha tanta força, tinha hora que dava vontade de sair correndo, mas Deus estava ali me dando moderação. Eu estava ali moderado, eu conversava normal, eu levava minha vida normal, tentava não passar para a Marielle o que eu estava sentindo, porque ela já estava um caco, eu outro caco, ia ficar 2 cacos, alguém tinha que ir. Então eu tentava, eu segurava, eu consegui segurar a barra, tá? E levei uns 2, 3 meses. A minha preocupação era se o Mateus ia levar uma vida normal, se no dia que eu fosse, um dia a gente vai embora daqui, né, com Deus. E a minha preocupação era com quem que o Mateus vai ficar, tá? O que vai acontecer com o Mateus? E aí a minha preocupação era essa, até as coisas que vêm lá na frente, será que eu vou ter neto? Será que eu vou ter uma... mais um filho. A médica falou, a primeira médica que a gente foi, falou assim, desse jeito que eu vou falar para vocês: a chance de vir outro autista é de 22%. Esse veio bom, será que o próximo vai vir bom? Essa foi a pergunta que ela me fez. A minha vontade de ter 2 filhos, o nosso sonho de ter 2 filhos, estava indo por água abaixo. Aí sabe o que aconteceu? Eu estava na esquina aqui de baixo. Eu tenho esses aplicativos de Bíblia, e naquela época eu não usava muito não, tá? Na verdade eu não me dava muito bem com o celular, hoje eu uso mais. E eu recebi o Salmo 128. Eu parei naquela esquina, na esquina de baixo, aqui onde era o estacionamento da igreja, o primeiro que a gente usou aqui. Deus me deu o Salmo 128, e eu parei para chorar ali naquela esquina. E foi isso que Deus falou para mim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. E foi isso que Deus falou comigo. Daquele dia em diante, você melhorou, sarou? Não. Ali começou a cura. Ali só começou. Mas hoje, graças a Deus, tudo flui, tá? E ali está meu moleque, ele tem as ideias dele diferentes de vez em quando e ele quer pôr para fora. Agora eu vou deixar a Marielle falar, senão eu fico falando até amanhã. Bom, gente, rapidamente, né, de tudo que ele falou, só nós e Deus sabemos tudo que nós vivemos. E um dia eu questionava muito Deus, quando nós descobrimos, né, o diagnóstico, eu não conseguia entender o porquê. Por que eu? Porque o meu filho? Porque na minha casa? Nós que sempre consagramos tudo que nós tínhamos ao Senhor, nós que pedimos um filho ao Senhor, por que o nosso filho? Por que com a gente? E era tantos porquês, era um momento, eu não vou falar que era um momento de revolta, mas era um momento de muitos e muitos questionamentos. Até que um dia, Deus me deu um chacoalhão e simplesmente me falou o seguinte: para de me perguntar o porquê. Apenas creia e você vai ver a minha glória na vida do seu filho e na sua família. E a partir daquele dia, eu não falo para você que eu saí do luto assim imediatamente, porque foi ainda uma caminhada, foi anos, não foi um ano, o processo de cura foi anos, tá? Mas Deus nos carregou no colo. E então eu falo para você, o nosso Deus, o Deus é soberano. Se Ele quiser, Ele vai fazer. Só que não é porque Ele não fez em você que Ele não pode fazer através de você. Então assim, a nossa vida, às vezes, é a única palavra que uma pessoa tem para conhecer Jesus. Então nós precisamos ser instrumentos na mão de Cristo. Então nós precisamos disso. E se fosse aqui agora, para resumir todo esse ministério, hoje, em um versículo, seria o versículo 2 Coríntios. Essa é a mensagem hoje para a gente orar.
Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Então eu falo para vocês que do mesmo jeito que o Espírito Santo nos carregou, do mesmo jeito que o Espírito Santo nos manteve de pé, que nos ajudou, Ele vai ajudar vocês. Do mesmo jeito, o que Ele fez, às vezes não vai ser do mesmo jeito. Então, às vezes nós temos aqui pais, mães, avós, tios, pessoas mesmo, adultos, às vezes que não se aceita, algum transtorno, alguma deficiência, alguma habilidade. Às vezes você não entende o porquê. Tem coisas que não é para você entender, é para você crer. O jeito que Deus vai te usar, o jeito que Deus vai fazer na sua vida, não é para você entender. Então nós estamos aqui para ajudar quem for preciso e ser ajudados, né? Ser abissais aí na vida de outras pessoas e encontrar abissais também para a nossa vida. E principal também, gente, não se preocupar com o tempo, tá? Ontem, o tempo não é nosso. O tempo não é nosso. Ontem, quando o pastor pregava aqui sobre o Espírito Santo, ele lembrou até de uma passagem que Jesus falava com os discípulos ali, e os discípulos perguntaram para ele que tempo que iria acontecer alguma coisa, só para resumir o que ele respondeu. Vocês receberão, ele respondeu ali, o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então, vamos levantar um clamor e vamos pedir ao Espírito Santo. Às vezes você está até com dificuldade de orar, não sabe o que falar. Pede para Ele. Pede que o Espírito Santo vai te ouvir. Pede que o mesmo versículo que Ele falou comigo lá, que Ele não era de medo. Até o pai que está pensando em ir embora porque descobriu uma deficiência, descobriu alguma coisa no filho, fala, não, chega, já deu. Às vezes a mãe pensando em suicídio, ou às vezes você até com rancor no coração aí, do que a gente está falando aqui, tá? Você que crê que Deus tem que curar tudo e a todos. E às vezes até a vergonha, porque nós tivemos vergonha. Eu tive vergonha. Não vergonha do meu filho, nunca, mas vergonha das pessoas olharem para mim e falar que Deus é esse que você crê, que nunca curou seu filho. Vergonha a ponto de ser crente ninja. Ia na igreja com 10 minutos que já tinha começado o louvor, e antes do pastor falar amém, nós já estava dentro do carro, tá? Então não se envergonhe, porque foi Deus que criou seu filho, foi Deus que criou você. Vamos orar? Vamos orar, gente? Vamos orar? E a gente não pode esquecer nunca, que o Espírito Santo, antes dele falar de amor, de moderação, fortaleza, quando Jesus Cristo prometeu que Ele ia pedir um Espírito Consolador, que Ele ia rogar ao Pai por um Espírito Consolador, esse mesmo Espírito, Ele é Consolador. Aí eu achei em outras traduções também, encorajador, auxiliador. Então, gente, nós temos que aprender, vamos clamar a Ele, vamos chamar Ele. Vamos chamar Ele para a nossa luta, certo? E quem puder ajudar a gente no ministério, a gente está à disposição para receber ajuda e para ajudar acima de qualquer coisa, né, pastor? Nós vamos estar aqui, né, pastor? Amém. Amém. Ah, sim, lembrou do detalhe que eu tinha até falado em casa, eu já ia esquecendo, pastor. Se a gente conseguir alcançar uma vida que hoje já valeu tudo. Se a gente alcançar um lar hoje, já valeu tudo. Eu vou chamar vocês até para jantar, mas na casa do pastor William, pode ser? O pastor Dade falou que de vez em quando funciona. Bom, vamos orar, gente? Vamos fechar os nossos olhos, entrar na presença do Senhor. Meu Deus, a Tua palavra diz que onde há 2 ou mais reunidos no Teu nome, ali o Senhor está. Meu Deus, nós cremos num Deus soberano. Nós cremos, Senhor, num Deus único, verdadeiro, que pode tudo, que sabe tudo. Nós cremos, Senhor, num Deus do impossível. Foi o Senhor quem criou meu filho, assim como foi o Senhor quem criou todas as pessoas. Senhor, a Tua palavra nos diz: tudo que tem fôlego, louvai
ao Senhor, meu Deus, e nós levantamos um clamor nessa igreja por vidas, por pais, por mães, por familiares, por pessoas. Senhor, levanta, que o Teu Espírito Santo carregue essas pessoas no colo. Oh, meu Deus, que o Teu Espírito Santo possa auxiliar, ajudar. Meu Deus, eu não sei qual é a dificuldade dessa família, eu não sei qual é o motivo do luto que ela está passando agora, eu não sei se é um transtorno, se é uma deficiência, eu não sei o que é, mas o Senhor sabe. Meu Deus, levante, Senhor, coloque essas pessoas na brecha. Oh, meu Deus, o Teu Espírito Santo é consolador, o Teu Espírito Santo pode tudo, sabe tudo. Meu Deus, não deixe com que essas pessoas tirem o olho do Senhor, porque quando tiramos o olho do Senhor, nós afundamos, pois o Senhor é a cura, o Senhor é o poder, a majestade, o Senhor é quem pode tudo. Nós amamos a Tua presença, louvado é o Teu nome, Jesus. Sim, ó Deus. Pai, levantamos um clamor nessa igreja agora por essas vidas, Senhor, que estão se perdendo agora por causa desse mal, Pai. Senhor, mas não pode ser assim, o Senhor pode mudar a vida dessas pessoas. Ô Espírito Santo de Deus, fale ao coração dessas pessoas agora, traga o que o Senhor trouxe para mim, traga amor para essas pessoas, ó Deus, traga fortaleza para essas pessoas, para esses pais que estão pensando em desistir. Irmão, não acabou não, está começando a luta. Onde você estiver, você pode vir aqui, você pode chegar na casa de Deus, você pode vir adorá-lo, que Ele vai estar aqui e Ele vai te ajudar, irmão. Ele vai te usar como exemplo, Ele vai usar o que você está passando e como exemplo na vida de outras pessoas. Venha fazer a diferença. Vamos somar ao ministério. Venha, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale a esses corações agora, nesse momento. Pai, que o amor seja sobre essas famílias. Ó Deus, que essa mãe que está chorando agora, modere ela agora, Pai. Deixa ela orar, se ela puder. Se você ora em línguas agora. Se você não tem palavras mais, ore em línguas. Peça a Ele, o Espírito Consolador vai pedir ao Pai, vai rogar ao Pai por você. Ele vai fazer a diferença, Ele vai tratar seu coração, Ele vai mudar a sua vida, irmão. Ele vai mudar tudo, assim como Ele fez na minha família, Ele vai fazer na sua hoje. Não pare. Se você não tem por quem orar por esse motivo, ore por nós, ore pelo ministério. Se você conhece alguém, ore por ele agora, mas não pare de jeito nenhum. Tem gente precisando de ajuda lá fora. Deus nos mandou, ide a todo mundo, e nós estamos indo. Nós estamos aqui, ó Pai, para que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos ensinar, Senhor, como chegar nessas vidas, ó Deus. Não deixe que nenhum só momento, Pai, não venhamos a perder nenhuma vida mais. Chega, acabou. Estamos aqui para ajudar, estamos nos disponibilizando para vocês aqui. Ó Deus, em nome de Jesus, faça a diferença sobre a vida dessas pessoas. Ó Deus, fortaleza, ó Pai. Levanta essa mãe agora. Levanta, ó Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Pode se assentar, queridos. Eu gostaria de convidar agora, dando a oportunidade à doutora que está aqui conosco, a doutora Mirela Fiuza Losápio vai estar conosco aqui. E ela vai falar conosco. Sei que o tempo é breve, mas, doutora, para nós é uma alegria tê-la aqui. E ela também vai estar falando sobre esse tema do porquê incluir. Doutora, olá. Seja bem-vinda. Vamos aplaudir a vida dela, grata ao Senhor por ela se dispor. Seja bem-vinda. Obrigada. Olá, gente. Boa noite. Obrigada pelo convite. Obrigada por compartilhar um pouquinho do tempo aqui comigo. Eu sou Mirela, eu sou médica, sou especialista em psiquiatria da infância e adolescência. E eu vim aqui a convite de vocês para conversar um pouquinho sobre o autismo, o transtorno do espectro autista. Eu vou falar de um modo bem informal, tá? Só alguns minutinhos para ajudar, como o Matheus e a Marielle trouxeram. Eu acho que a grande questão é a gente ajudar essas famílias que têm essas crianças, esses adultos especiais, a se sentirem acolhidos, né? Porque, infelizmente, a gente ainda tem uma sociedade que acaba excluindo, é excludente. E a gente ainda vê muitas
dificuldades que essas famílias enfrentam. Então, por mais que a gente esteja avançando como sociedade, a gente já vê no shopping a vaga destinada à criança, à família que tem alguém com transtorno do espectro autista, a gente ainda percebe que ainda falta bastante. E acho que quanto mais a gente consegue esclarecer a sociedade, mais a gente consegue acolher, tá? Então, o que é o transtorno do espectro autista? O transtorno do espectro autista é considerado uma alteração no neurodesenvolvimento. Então, a gente tem desenvolvimento neurológico, desenvolvimento cerebral, desde que a gente é um feto, tá dentro da barriga, até a gente completar os 18 anos. E durante esse desenvolvimento cerebral da gente, a gente tem algumas podas neuronais, que a gente chama. Podas neuronais são morte celular programada. Então, a gente nasce com muito mais neurônio do que a gente vai ficar quando a gente é adulto. Então, o bebê tem aquela cabeça grande, né? Por causa justamente dele ter muito mais neurônio do que o adulto vai ter. E durante essas podas neuronais, que são coisas que são previstas pelo corpo humano, ocorrem alguns erros, e aí acabam morrendo neurônios que deveriam ficar vivos e ficando vivos neurônios que deveriam ter morrido. E por causa disso, os circuitos neuronais, que são a comunicação entre os neurônios, eles acabam se fazendo de um modo diferente. Então, o transtorno do espectro autista não é uma doença, mas ele é uma condição que faz com que essa pessoa pense diferente, tenha ideias diferentes, viva o mundo de uma forma diferente. A principal diferença é que a pessoa que tem autismo, ela se basta, ela não faz tanta questão de se relacionar socialmente. Então, geralmente, são pessoas que ficam muito bem sozinhas. A criança, geralmente, não procura um grupo de amigos de crianças para compartilhar. E o adulto, geralmente, também tem dificuldade de manter amizades. Então, às vezes, até consegue iniciar amizades, fazer amigos novos, mas tem dificuldade de manter as amizades. Certo? Além dessa dificuldade, existe uma rigidez de comportamento muito grande. O que é rigidez de comportamento? É quando a pessoa tem dificuldade de flexibilizar o comportamento. Então, por exemplo, eu posso vir ao culto semanalmente, ter uma preferência por sentar em determinado local do culto, mas se eu vejo que alguém está sentado no meu lugar, eu, como uma pessoa que não tem o transtorno do espectro autista, eu aceito e vou buscar outro lugar para sentar. Já a pessoa que tem o diagnóstico do transtorno do espectro autista, ela tem dificuldade nessa flexibilização. Então, ela pode ficar muito irritada se tiver alguém no lugar dela, que ela costuma ficar. E aí ela pode chegar, às vezes, a pedir para a pessoa sair, ou às vezes até nem pedir para a pessoa sair, mas fica tão irritada que não consegue, às vezes, prestar atenção e aproveitar o resto da cerimônia, do culto. Tá? Então, essa é só uma das formas de rigidez que existem. Existem diversas outras. São pessoas que têm, às vezes, alguns rituais também. Ou seja, tem que fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Então, por exemplo, tem sempre que ir pelo mesmo caminho para a escola e sempre pelo mesmo caminho para o trabalho, ou preferir uma determinada roupa e querer usar sempre aquela roupa. Então, são algumas das dificuldades que a pessoa pode ter. Por outro lado, são pessoas muito honestas, pessoas muito dóceis, pessoas muito carinhosas, quando elas não estão diante de uma dessas dificuldades que faz parte dessa rigidez. Mas então são pessoas que estão convivendo com a gente, que às vezes têm vergonha de falar que são do espectro autista, ou muitas vezes nem sabem que são do espectro autista. Então, por isso é importante a gente tentar alertar e entender, porque quando a gente entende, a gente acolhe e a pessoa se sente melhor, tá? Só para falar um pouquinho sobre o diagnóstico do transtorno do espectro autista, atualmente, ele é feito muito precocemente, então, desde que a criança é um bebê. Então, já com 1 ano e meio, 2 anos de idade, é possível um médico treinado fazer o diagnóstico, tá? Só que o mais importante de tudo não é nem o diagnóstico, o mais importante de tudo é a intervenção precoce. O que significa isso? O tratamento do autismo, como o Matheus falou, envolve várias terapias. Então, a criança precisa receber apoio de vários profissionais, como um terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo, algumas vezes fisioterapeuta, psicopedagogo, médico. E aí, essa criança que tem a suspeita, que tem atraso no neurodesenvolvimento, ela precisa estar recebendo essas terapias precocemente. Mesmo que o médico não consiga fechar o diagnóstico com 2 anos de idade, ela precisa ser encaminhada para as terapias.
certo? E aí na rede pública a gente tem essa dificuldade, né? Porque infelizmente a gente conta com poucos profissionais dessas áreas para atender toda a população. Então, é sempre importante a gente estar alerta, estar atento quando a criança demora de falar, quando a criança demora de compartilhar. Então, um bebezinho que não tem alteração no neurodesenvolvimento, ele compartilha o interesse com a família, ele aponta quando ele não consegue falar, ele aponta o que ele quer, ele pede, ele triangula o olhar. Triangular o olhar quer dizer, por exemplo, eu estou olhando para algum de vocês e está olhando ao mesmo tempo para o tempo. E aí, se eu estou, por exemplo, sem poder falar aqui, porque eu estou no culto, né? Sem poder falar muito alto, eu, ao dirigir o olhar para quem eu estou interessada e olhar o tempo, a pessoa já entende que eu quero que ela olhe para o tempo, para o relógio, né? Então, a criança que tem transtorno do espectro autista tem dificuldade com essas questões, que são questões muito sutis. Então, não existe uma alteração grave de desenvolvimento. Por exemplo, não tem uma alteração grave na época de andar, na época em que a criança controla o esfíncter. Não é uma questão motora. É muito mais uma questão de compartilhamento. Compartilhar para eles é mais difícil, tá? Então, é isso. O diagnóstico é realizado por um médico, ou pelo menos a suspeita deve ser feita por um médico, um pediatra, e aí essa criança, esse bebê deve ser encaminhado para as terapias multiprofissionais, ok? Não há necessidade de tratamento medicamentoso, na maioria dos casos. Alguns pacientes podem precisar de remédio, mas a maioria não precisa. Então, basta as terapias e basta nós, como sociedade, estarmos cientes e tentarmos apoiar essas famílias. Acho que era isso. Eu estou à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram perguntar alguma coisa. Muito obrigada mais uma vez. Amém. Vamos aplaudir? Glória a Deus. Amém. Obrigada, doutora. Imagina. Deus abençoe, viu? Vamos fazer uma oração pela vida da doutora? Você pode vir aqui, doutora? Vamos fazer uma oração pela sua vida? Posso fazer uma pergunta? Oi. Vamos ficar de pé que a gente vai orar. Sim, claro. Mas em caso de crise, por exemplo, doutor, imagine que, como a gente viu no videozinho de abertura, né? No caso de uma crise, qual o melhor comportamento? Como se deve lidar com uma criança autista em caso de crise, por exemplo? Normalmente, o que desencadeia as crises são fatores sensoriais. Então, o barulho muito alto, cheiros, odores muito fortes, muitas pessoas juntas, geralmente são fatores que desencadeiam a crise, porque eles são hipersensíveis. Então, como vocês viram no vídeo, às vezes eles escutam o barulho mais alto do que nós escutamos. Então, o que ajuda muito é tentar tirar essa criança um pouquinho desse ambiente que está causando o estresse para ela, tentar acalmá-la, esperar ela se acalmar. Não precisa muita coisa, é só esperar ela se acalmar e aí sim a gente volta novamente depois com a criança para o ambiente. Na opinião da senhora, olha eu que as minhas dúvidas, eu já vou orar, prometo. Mas qual assim o maior problema e dificuldade dos pais, na experiência que a senhora tem, recebe os pais? Qual é a maior dificuldade daqueles que têm que lidar com um parente autista, por exemplo? Pelo que eu vejo, tem muitas dificuldades. A questão financeira, acho que influencia bastante, mas eu acho que o principal são as expectativas que os pais têm. Então, quando você se torna pai, mãe, avô, acho que você coloca muita expectativa, né, de que aquela criança seja uma criança que siga os sonhos que os pais têm. E aí que eu acho que às vezes fica um pouco difícil de lidar, né, com a frustração, com as adversidades, mas eu acho que é uma questão de acolhimento mesmo. Se a gente já consegue acolher, as coisas fluem muito bem. Deixa a Camila fazer uma oração pela senhora, agradeço. Vamos orar pela doutora. Senhor Deus, obrigada, Pai, pela tua presença neste lugar. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nós oramos pela vida da doutora. Que o Senhor possa derramar sobre ela a cada dia sabedoria, habilidade, compreensão de coisas, ó Deus, que somente o Senhor tem toda a soberania e entendimento. Que o Senhor a capacite a cada dia com a graça da sabedoria humana, da ciência, mas também, ó Deus, com a sensibilidade que vem de Ti, do amor ao próximo, da compaixão e do acolhimento. Que ela possa, Senhor Jesus, ser revestida nesse momento pelas nossas orações. Somos gratos ao Senhor, pedindo que o Senhor aguarde e proteja ela e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém? Deus abençoe. Obrigado. Obrigado. Eu tenho uma palavra para essa igreja muito especial nessa noite. Eu gostaria, sim, de uma atenção
Claro que todos vocês já estão aqui, né, nos presenteando, né, com a atenção de cada um de vocês. Mas eu gostaria que você abrisse aí a sua palavra de Deus no Salmo 91. E nós, como pastores dessa igreja, para nós hoje nós estamos muito, muito felizes, muito alegres, porque nós estamos iniciando um trabalho de inclusão nessa igreja. Mas nós precisamos compartilhar o coração com vocês nessa noite. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho do meu coração, a Camila um pouquinho do coração dela. E quando a gente vai para a arena, a gente corre risco de ser mal compreendido. Então, nós vamos correr alguns riscos aqui nessa noite. Mas para a gente correr risco com força, a gente está transmitindo pela internet, porque se é para brincar, vamos brincar de verdade. Salmo 91, no verso 7, diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É uma promessa que normalmente quando nós lemos, e o Salmo 91 em si, ele é tido como um salmo de proteção. E o Salmo 91, algumas pessoas têm até um hábito, né, que me deixa aberto assim, às vezes na empresa, em casa, como se fosse algo místico, mágico, né? É uma palavra de fato maravilhosa, que nos garante uma proteção tremenda. E viver debaixo dessa graça do Senhor é maravilhoso. Mas nós estávamos passando por uma pandemia, mais de 2 anos, ainda vivemos sequelas de uma pandemia. E na pandemia nós enfrentamos momentos assim, em que nós começamos a parar para pensar: meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Eu vi pessoas fantásticas, pessoas crentes, eu vi pastores, colegas de ministério, perdendo a batalha para a Covid, partindo. E aí então eu estava orando por um colega que eu amo tanto, e que partiu também. Pessoas boas foram ceifadas no nosso meio, e orando, Deus me deu esse salmo, uma visão um pouco diferente dele, porque quando a gente lê esse salmo, esse versículo dizendo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Normalmente a nossa ênfase está no final, né? Você não vai ser atingido, e glória a Deus, eu não vou ser atingido, e contanto que eu não seja atingido, a gente nem nota que o mesmo versículo diz que tem 1000 caindo do nosso lado e 10.000 à nossa direita. E aí quando eu olhei para isso, eu disse: meu Deus do céu, como nós precisamos tomar cuidado com a indiferença. A indiferença. E isso tem se infiltrado no meio cristão, irmãos. E nós, como um casal de pastores, com 2 filhos maravilhosos, nós enfrentamos um momento muito complicado de desconstrução. Daqui a pouco a Camila vai falar um pouquinho com vocês sobre isso, mas deixa eu abrir primeiro meu coração para vocês. Nós estávamos, como muitos de vocês sabem, fora do país, pastoreando por 7 anos, quando algumas coisas começaram a acontecer assim. Parece que quando começa a acontecer um efeito dominó, nós enfrentamos um período muito difícil, em que a Camila foi diagnosticada com câncer, fizemos a biópsia, era maligno, a mãe dela foi diagnosticada com Alzheimer, e o nosso mais novo foi diagnosticado dentro do espectro autista, tudo uma coisa atrás da outra. E aí, irmãos, eu sempre aprendi desde pequenininho, acredite, eu era menorzinho, mas desde pequenininho eles sempre me disseram assim: se você fizer tudo certo, tudo sempre vai dar certo. E eu comecei a entender de uma maneira, pela maneira mais difícil, que nem sempre, se você fizer tudo certo, tudo na sua vida sempre vai dar certo. Mas ninguém me contou isso. E quando as coisas saíram do que eu entendia que era o certo, obviamente a gente entra em crise. Primeiro uma crise teológica, uma crise com Deus, uma crise de porquês, uma crise de: o que foi que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? O que eu fiz para merecer isso? Por quê? Como disse o Gustavo, por que eu?
Eu começo a pesquisar minha vida. No início é assim, a gente começa a caçar pecado, a gente começa uma caça às bruxas. E aí, irmãos, vem a mensagem breve de hoje para essa igreja. Para mim o mais grave não é você enfrentar um luto diante de uma tremenda dificuldade. Para mim o mais grave são os amigos de Jó. Você conhece a história de Jó? Para mim o mais grave é você encontrar na igreja pessoas que, bem intencionadas ou não, elas dizem para você: você tem que ver aí onde é que você está errando. Vai ver, você fez alguma coisa de errado. Deve ter um pecado escondido aí. É que você não encontrou fé suficiente. Porque é interessante como as pessoas querem, às vezes até numa tentativa de te ajudar lícita, elas querem encontrar uma explicação para o seu sofrimento, para o seu tempo, para o seu momento. E eu percebo pela história de Jó que o melhor momento dos amigos de Jó foi o tempo em que eles vieram visitá-lo e ficaram quietos, chorando com ele. Porque às vezes tudo que nós precisamos são de pessoas que realmente nos abracem. Então esses dias a Camila pregou aqui, e aí eu estou lendo um comentário. O comentário é mais ou menos assim: porque a Camila é excelente para falar aqui de sofrimento, de como Deus trabalha nisso, de como ela rasga o coração mesmo. Aí alguém colocou assim: mas se você acreditar em Deus, Deus pode mudar tudo isso. Irmãos, eu sei disso. Nós acreditamos que Deus opera. Nós cremos num Deus de milagres. Deus pode transformar qualquer coisa, eu sei disso. Eu sei disso. O que eu não preciso é que você diga isso como se isso fosse me ajudar. O que uma pessoa, um pai, uma mãe não precisa ouvir é exatamente isso. Mas se você acreditar em Deus, Ele pode mudar a sua sorte. Você acha que o pai já não sabe disso? Um crente não sabe disso? Agora, você tem que tomar cuidado, porque quando você solta uma palavra como essa para um pai, para uma mãe, para uma pessoa que está enfrentando uma guerra, uma batalha, ele tem orado, inclusive acredita que Deus pode transformar a sorte dele. Escondida na frase está: bom, você errou em algum momento da sua vida, ou pior do que isso, filho, eu não te quero, eu não te aceito assim, eu só vou te amar se você mudar. Você pode não dizer isso, mas isso está escondido de uma maneira veludada na palavra. Vocês estão me acompanhando, gente? Então, para nós hoje é um dia especial, porque nós estamos dando início nessa igreja a um ministério de inclusão. Nós queremos abraçar famílias que têm parentes, filhos, conhecidos, que com síndromes, com guerras, com batalhas, mas que não precisam de mais um demônio, mais um diabo para acusá-los. Precisam de ser acolhidas em amor, precisam de uma igreja que os abrace, que os fortaleça em tempo de crise, de guerra, de batalha. E nós queremos ser esse lugar, nós queremos ser essa igreja, nós queremos ser esse ambiente onde sabemos que o nosso Deus, Ele é poderoso, entendemos que Deus pode, mas enquanto não acontece, nós os abraçamos, nós amamos, nós estendemos as mãos, nós choramos com os que choram, nós sentimos com aqueles que estão sentindo, e não é da boca para fora. Nós precisamos desse entendimento. Quem está comigo, diga amém. Amém. Eu quero ler com vocês João capítulo 16. E eu acredito que não há maldade quando alguém diz para a gente: olha, Deus vai fazer. Não há maldade, porque imagina, uma pessoa bem intencionada está dizendo: fica tranquilo, você vai ver, Deus vai operar na vida do seu filho, Deus vai operar na vida do fulano de tal, Deus é poderoso para curá-lo. Eu creio na sinceridade do coração de pessoas que agem assim. Ontem o Jota me mandou um vídeo, nem te mostrei. O Jefferson, um amigo que eu tenho, ele tem uma filha especial,
Ele me mandou um vídeo pelo Instagram. E nesse vídeo, não sei se alguém deve ter visto, esses vídeos acabam viralizando, mas é dentro de uma escola e os estudantes zombando de uma autista. Não sei se vocês chegaram de ver esse vídeo, mas estavam zombando de uma autista, estavam tirando sarro dela, estavam mexendo com ela. E eu não consegui, irmãos, eu não consegui ir até o fim do vídeo. Eu comecei a ver o vídeo, eu disse assim comigo mesmo: Deus, tem tanta coisa ruim dentro de mim. Tem muita coisa ruim dentro de mim, Senhor, porque se eu vejo um negócio desse, Senhor do céu, eu digo assim: Espírito Santo, fica aqui um pouquinho aqui do lado aqui. Eu não consegui terminar, porque me sobe um negócio. Mas eu vou dizer para você, não subia antes. Eu entendo perfeitamente pessoas que têm uma dificuldade com isso. Pedimos os irmãos e combinamos hoje com a nossa igreja: olha, nós vamos evitar a escolinha e vamos deixar as crianças aqui de noite conosco, porque nós queremos um ambiente onde eles também possam participar, inclusive aqueles que possivelmente autistas, porque hoje é o dia da conscientização mundial do autismo. Mas você percebe, às vezes, nós mesmos temos dificuldades quando alguém extravasa, quando uma criança se exalta e a gente tem que fazer alguma coisa com ele. Por quê? Porque contanto que nós não sejamos atingidos, o mundo que se exploda. E é esse o pensamento que hoje cai por terra nesse lugar, em nome de Jesus. Nós precisamos ser pessoas que se importem, porque cristãos se importam. Pessoas convertidas ligam, amam, têm compaixão, se interessam, sentem a dor do próximo. Mas nós vivemos hoje, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, um evangelho onde, contanto que o meu problema esteja resolvido, você que vê o seu aí, porque isso é problema seu. E nós entendemos que a igreja é um corpo. Mas eu olho para a Bíblia e eu percebo que esse não é um problema de agora. Em João 16, no verso 1 e 2, Jesus disse assim: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim: você não estranhe, porque é capaz de chegar um momento, e vocês não devem se escandalizar com isso, em que pessoas vão chegar a procurar a morte de vocês, tentar matar vocês, mas por pura maldade. A pessoa acorda e diz assim: deixa eu ver quem eu mato hoje. Não, farão isso cuidando, achando estar servindo a Deus. Então tem gente que fere a gente achando que está servindo a Deus. Vocês estão comigo? Tem gente que vai soltar algumas frases para você achando que está servindo a Deus. Tem gente que vai dizer para você: não, em nome de Jesus. Peraí, irmãos, eu sei disso porque eu passei por todas essas fases. Eu já derramei azeite na cabeça do meu filho, já mandei demônio embora, até eu entender. E aí eu vou pedir para a Camila falar um pouquinho. Quando a gente teve um diagnóstico, e eu sempre achando que o que é isso, não sei mais o que, eu sempre mais duro do que a Camila nessa parte, porque vamos lá, vamos embora e tal, não vai sair de qualquer, pelo amor de Deus, até eu dizer: peraí, um pouquinho, Deus pode fazer, como foi dito aqui, claro que Deus pode fazer, mas eu preciso ser um pai que ame o meu filho, eu decidi amá-lo, eu decidi abraçá-lo, eu decidi estar com ele,
Porque cada vez que eu dizia para ele, você vai ver, Deus vai mudar, Deus vai mudar, Deus vai mudar, Deus vai mudar, a mensagem que passava para ele era: eu não te quero assim. Eu não gosto de você do jeito que você é. Isso é uma bomba. Isso não é cristianismo. Vocês estão comigo, igreja? Isso não é cristianismo. Então, decidir amar é o maior de todos os mandamentos cristãos. Primeiramente a Deus. E Jesus disse: semelhante a esse, o meu próximo. Então eu gostaria e tenho pedido ao Espírito Santo que nos dê uma igreja que decida, antes da fé que cura e que opera milagres, uma igreja que decida amar. E por quê? Porque em 1 Coríntios 12 a Bíblia fala dos dons, e depois termina falando da igreja como um corpo. E aí o último versículo de 1 Coríntios 12 diz: está aí os dons, vocês devem procurá-los com zelo, com cuidado, com cautela, mas eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Começa o 13. E o capítulo 13 de 1 Coríntios começa ainda: que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, e eu não tivesse amor, eu seria nada, como metal que tine. Sabe o que é um metal que tine? Sabe o que é isso? Um sino que faz barulho. É alguns crentes, mas é só barulho, e na igreja, mas é incapaz de amar, de abraçar quem sofre. É só barulho. E todo o capítulo 13 fala sobre o amor e termina dizendo: agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. E aí fecha dizendo: mas o maior deles é o amor. Então, querido, antes de você vir falar comigo sobre a fé que pode curar, transformar e libertar, eu gostaria de ensiná-lo sobre o amor que abraça, que acolhe, que diz: filho, eu te amo. Deus pode fazer, Deus pode transformar, mas eu quero saber, eu quero que você compreenda, que você entenda que eu te amo. Você tem um espaço especial no meu coração, e eu gostaria de plantar isso no coração dessa igreja nessa noite. Camila, fala um pouquinho, porque eu tomei o seu lugar. Então eu termino dizendo Marcos capítulo 4, melhor, 2 Timóteo 3, e aí vou passar para Camila, ela compartilha o coração dela, daqui para meia-noite a gente vai embora. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 em diante. Sabe, porém, isto. Gosto muito de texto assim, sabe? Eu não gosto de ler. Peraí, olha como é que começa. Sabe, porém, isso. Eu já leio isso, eu já me pergunto, eu não sei vocês: Deus, o que eu preciso saber? Porque o que vem, eu preciso saber. Sabe, porém, isso. Isso o quê? Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, difíceis. Verdade, gente? Ixi, verdade, está confirmado aí. Quais os sintomas destes tempos difíceis e trabalhosos? Porque haverá homens amantes de si mesmos, é o primeiro grande sintoma. Pessoas que só se preocupam consigo mesmo. Tudo que eles amam é o espelho. São apaixonados por si mesmo. Tem 1000 caindo do meu lado, não interessa. Você está bem? Eu estou bem. Rapaz, fulano está com fome, não tem problema. Rapaz, fulano está passando necessidade, não, mas eu tenho como pagar as minhas contas. Amantes de si mesmo. Avarentos. Quanto mais tem, mais quer. Para quem? Para si mesmo.
presunçosos, passando por isso porque deve ter feito alguma coisa de errado, porque se cresce, escondido nas entrelinhas está a frase, letras minúsculas, se cresce, como eu creio, não estaria enfrentando uma situação como é, porque a minha fé, oh glória, aleluia. Presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, inconvenientes, cruéis. Tem crente cruel, irmão. Tem crente que só falta o chifre e o rabo. Se depender do comentário dele, ele te mata. Não precisa de diabo. É quase que assim, Satanás, deixa aí que tira uma folga. Deixa que eu vou dar na moleira dele. Os amigos de Jó. Você já passa uma luta, a pior estação da sua vida. Aí aparece alguém em nome de Deus para dizer que você está ruim e a culpa é sua. Você está mal e o problema é você. Então para que Satanás? Se isso não for crueldade, eu não sei o nome disso. Cruéis. Sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O texto diz: destes, afasta-te. Procure se aproximar de pessoas que estão junto com você, que amem você, que se importam com você, que vão orar por você, que vão se alegrar por você, pelas suas alegrias, mas também são capazes de chorar quando você estiver chorando. Minha oração é que Deus nos dê uma igreja que liga, uma igreja que se importa, em nome de Jesus. Amém? Camila. Amém, glória a Deus. Bom, irmãos, para finalizar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 29. Falando da perspectiva, paterna, foi a forma como Deus falou com ele no momento. E Deus tratou comigo através desse texto de Jeremias 29. Vamos ler o verso 11. Jeremias 29, 11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Amém? Essa foi uma palavra que o Senhor falou muito comigo. Sou muito grata a Deus pela minha família. Tenho 2 meninos maravilhosos e que me ensinam muito sobre o Senhor desde quando nasceram. Vivi milagres extraordinários na minha vida, porque o Samuel, quando nasceu com uma incompatibilidade sanguínea, a qual o pediatra demorou muito para diagnosticar. E quando eu troquei de pediatra, o pediatra me disse: olha, vocês têm fé? Se vocês têm fé, comecem a orar, porque eu acho que ele já tem danos neurológicos. E eu lembro do Samuel com 20 dias de nascido, o que nós achávamos que era uma icterícia simples, era uma incompatibilidade ABO, ele estava laranja, e nós passamos então 10 dias no hospital, na cidade de Jaú, e o Senhor, de uma forma extraordinária, transformou a saúde do Samuel numa bilirrubina altíssima, o fígado não funcionava. No outro dia ele disse para mim assim: olha, se ele não melhorar, a última coisa que nós vamos ter que fazer, que eu não queria, mas é uma exsanguínea, trocar todo o sangue dele. E com isso ele falou que eu teria que assinar um termo, porque nenhum sangue é puro, a não ser o sangue de Cristo, mas nenhum sangue é puro, então ele pode ter vários problemas no decorrer, hepatites e outras coisas assim. E naquele momento eu entrei em oração de madrugada com minha mãe, enquanto Samuel estava numa câmara de luz, e ele saiu de lá até moreninho, de tanto que ele ficava ali dentro. E no outro dia, não tinham nem mais onde tirar sangue dele, colhiam 2 vezes no dia, e tiraram, eu lembro desse último dia, tiraram da cabeça
uma veinha da cabeça, tiraram o sangue e o médico falou que era suficiente. E nós ficamos ali na oração pedindo ao Senhor por um milagre, porque eu creio em milagres. E como eu creio, hoje eu tenho muito mais fé do que eu achava que eu tinha antes. E naquele momento, quando o médico veio, eu lembro até hoje, o doutor Abdala, não sei se ainda está na cidade de Jaú, mas o doutor Abdala, ele era presbiteriano, e ele chegou para nós com os olhos cheios de lágrimas e disse: nosso Deus operou um milagre. Ele tem um plano para a vida do seu menino. Samuel, naquele dia da bilirrubina altíssima que ele estava, ele veio com a bilirrubina de 45, foi para 6, e ele disse: ele está normal, você pode levar ele para casa. E naquele dia eu fui com Samuel para casa. Dali 3 anos e meio, já na cidade de Ribeirão Preto, veio o nosso Gabriel. E eu brinco muito, porque o Gabriel foi um pedido dele. Porque o Samuel tinha 3 anos e meio, e aí ele falou para mim assim: olha, se for para nós termos um filho, vamos ter agora, porque senão não vamos ter mais não. Porque esse negócio de ter filho já depois de velho, ele falava assim, o guri tá grande, eles não vão ter liga e tal. Eu falei: pô, então tá bom, então vamos ter o nosso filho. E veio o Gabriel. E o Gabriel, quando eu fiz o primeiro ultrassom, não sei você, mas eu sou muito regulada em todas as minhas contagens. Quando eu decidi engravidar, eu fazia todas as minhas contas direitinho para acompanhar o pré-natal, tomava 3 meses antes ácido fólico, aquela coisa. A minha vida era muito planejada, eu tinha uma agenda, ele sabe disso, nas nossas mudanças era uma caixa de agenda. E nisso veio o Gabriel, para bagunçar a minha agenda. E naquele momento que eu fui no médico, eu já tinha feito as contas, eu estava de 11 semanas, claramente de 11 semanas. E aí quando eu cheguei lá, ele olhando, falou: você tem certeza que você fez as contas certas? Não, porque não tem embrião, só tem um saco vitelínico aqui, não tem embrião. Aí ele falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos esperar mais 1 semana. Se você voltar e não tiver embrião, nós vamos ter que fazer, né, a limpeza, a curetagem, porque é uma gravidez anembrionária, né? E naquele momento eu fui para casa assim, desolada. Falei: como assim, Senhor? Não tem nada? E novamente chegando na igreja, eu ouvi o testemunho da cantora Fernanda Brum, ela contando dos vários abortos que ela teve. E ela falou um texto ali em Jeremias, se eu não me engano, ou Isaías, que diz assim: e ele vos fará alegre mães de filhos. E ele traz à existência aquilo que não existe. Ela fala: mas eu lembro que naquela noite eu fiz uma oração e eu disse: se é só o Samuel, amém. Estou contente com o marido que o Senhor me deu e com a vida do meu primeiro filho. E naquela noite eu lembro que a líder da dança, na época, no ministério onde estávamos, era a Janaína. E a Janaína chegou para mim e disse assim: pastora, ouve esse CD, porque a gente quer dançar essa canção, mas eu queria muito que a senhora ouvisse, a senhora tem que ouvir hoje ainda. E ela insistiu tanto, acho que ela nem sabe disso, mas ela insistiu tanto, e ela disse para mim assim: ouça, por favor. E naquele momento que eu ouvi a canção, era uma canção do Davi Fantasini, que dizia assim: essa fé que faz o fraco vencer, que faz o soldado ferido lutar, essa fé que faz diabo correr, abre os meus olhos e me faz enxergar, essa fé que faz o surdo ouvir, essa fé se faz o cego avistar, abre portas onde nem parede tem, e o impossível ele me faz alcançar. Naquela noite eu simplesmente comecei a ouvir aquela canção e só ouvia. E eu dizia: se o Senhor quiser fazer, o Senhor vai fazer. Daqui 1 semana eu vou fazer ultrassom novamente. Eu fiz questão, eu falei: eu quero o doutor Éder, que era o doutor na época que fez o meu ultrassom. E a moça: ele não pode. Eu falei: que dia que ele pode? Eu quero ele, eu quero o mesmo que fez o primeiro. E ela disse: tá bom. Mas havia uma fé e uma convicção no meu coração que era algo inexplicável, porque fé não se explica. Milagre não se explica, por isso é milagre. E quando eu cheguei lá naquele dia, ele fez o ultrassom e ele disse: não é possível, não é possível. E a música na minha cabeça, né? Não é possível, não é possível. E eu dizia: doutor, é possível. Ele está com quantas semanas? Já está com 12, tem 12 semanas. E ele me disse assim: eu posso mandar o seu ultrassom, o pessoal da USP vai entrar em contato para fazer um estudo com você. Mas não entraram até hoje em contato comigo, porque não há explicação para aquilo que Deus faz. Então o que eu quero dizer para você é que eu já vivi vários milagres na minha vida, até o momento em que o Senhor disse: agora eu vou ensinar outra lição. Eu vou ensinar uma outra forma de você enxergar o milagre, quando você precisa ser o milagre. E aí ele me trouxe: eu sei os planos que tenho para vocês. Quando tudo veio, como ele disse no diagnóstico, o que me via era: eu sei o plano que eu tenho para vocês. Planos de paz e não de mal, para dar o futuro que anseiam.
Jeremias 29 fala do povo de Israel quando foi levado cativo para a Babilônia. E o que eu quero que você guarde no seu coração? Deus manda eles, ali no cativeiro, continuarem a construir suas casas, casarem-se, plantarem, colherem. A vida precisa continuar. A vida precisa caminhar dessa forma. E naquele momento, o Senhor falou fortemente ao meu coração: Camila, eu sei os planos que eu tenho para vocês são de paz e não de mal. Então permaneça firme na caminhada, porque você vai continuar a sua jornada confiando nos planos que eu tenho para você. Nesse momento eu queria chamar até o Gabriel aqui. Gabriel, querido, você pode vir aqui. Samuel também, por gentileza. Vem aqui, por favor. Samuel é muito tímido. Nós já vamos encerrar para nós cearmos. E a ceia nos lembra o sacrifício de Jesus na cruz. Deus entregou o seu próprio Filho por amor a nós. E eu falo, queridos, que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. O Samuel precisava ser irmão do Gabriel, porque a primeira pessoa que soube lidar com o Gabriel foi o Samuel. Aqueles que conhecem, e foi muito interessante, porque o Samuel está o tempo todo com o Gabriel. E o Gabriel, o tempo todo com o Samuel. E quando a gente teve dificuldade, o diagnóstico do Gabriel foi tardio, foi descoberto aos 14 anos, 13 para 14 anos, foi muito tardio, por conta daquilo que ele falou, da falta de conhecimento. O povo sofre quando falta conhecimento. Mas o Samuel foi, eu digo, o primeiro terapeuta, amigo, e ele sempre dizia para mim: mamãe, ele não é desobediente, ele é diferente. Ele falava para nós. Mas esse rapazinho aqui mudou toda a nossa teologia, porque ele nos fez enxergar a Bíblia de verdade, o nosso Deus de verdade. Você pode só compartilhar quando você recebeu o seu diagnóstico? Quer falar inglês? Say boa noite. Boa noite. Quando eu peguei meu diagnóstico, não mudou nada muito não. A coisa é que se isso não ia mudar nada que acontece na minha vida, só posso viver normal, só sabendo agora o que é. E que se isso é que Deus quer, tudo bem, eu aceito. Amém? Podem descer, vai lá. Ele falou algo para mim muito importante, porque o sentimento de culpa é algo que invade o nosso coração. E naquele momento em que a médica deu o diagnóstico para ele, e nós apreensivos, né, querido, como pais, e nós, filho, olha, mas Deus é fiel, você sabe disso. Aí ele falou assim para nós: não estou entendendo, por que vocês estão assim? Eu falei: eu sempre soube que Deus é fiel, Deus me fez. Vocês têm um sotaque meio gringo, né? Porque ele fala mais inglês, moramos 7 anos lá, ele foi alfabetizado lá nos Estados Unidos, e ele virou para nós e falou assim: Deus não errar, porque assim sempre me ensinaram a ter fé e confiar que Deus sempre faz certo, por que estão assim? E eu lembrei de Jesus falando no caminho de Emaús para aqueles 2 discípulos, os quais vinham conversando e falando dos acontecimentos em Israel acerca da morte de Jesus. Nós vamos cear hoje em memória dele. E eles iam conversando sobre o que tinha acontecido, e Jesus virou para eles e disse assim: quais coisas que vocês estão falando? Só tinha 3 dias. E Jesus estava, quais? Jesus já tinha até esquecido. E naquele momento o Senhor começou então a abrir-lhes o entendimento, para compreenderem as palavras dele. Quando eles comeram pão, partiram ali o pão com Jesus, Jesus sumiu ali do meio deles, e eles disseram assim: nossa, era o Senhor. Não é verdade que o nosso coração ardia quando ele falava conosco? E o dia que o Gabriel falou isso para nós, é como se o Senhor tivesse aberto os nossos olhos. Eu sei os planos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor, e são planos de paz e não de mal, para vos dar o futuro que vocês anseiam. Amém? Tempestades são pedagógicas muitas vezes na nossa vida, e por isso o Senhor as permite. E eu quero deixar e terminar, para que o meu esposo possa vir fazer a ceia.
é que você não esqueça, nos seus momentos de escuridão, as verdades sobre Deus que você aprendeu na luz. Amém? Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Eu não sei se é melhor para o pessoal distribuir de pé mesmo. Agora já está de pé, pode ser? Dá para distribuir? Então pode ir distribuindo, enquanto eu leio para vocês Lucas 13, 2, só para a gente trazer uma base bíblica para tudo que a gente disse aqui, uma palavra de Jesus, e você pode receber aí o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, o pão, o cálice. Lembrando que ninguém tem o direito de dizer, você pode participar, você não pode, é você que se examina, é você que decide participar ou não. Mas pode já ir entregando, tá? Pode já ir entregando, enquanto eu leio esse texto. Lucas 13, 2. Queria que você prestasse atenção nessa palavra de Jesus. Pode ser? Lucas 13, verso 2. Escute com atenção. Respondendo Jesus, disse-lhes: cuidais vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não vos digo. Antes, se vos não arrependeres, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Quem está dizendo isso? Jesus. Jesus está numa abordagem que eu nunca ouvi uma pessoa lendo esse texto na igreja, explicando isso, nunca. Jesus está dizendo assim para eles, sobre uma tragédia, tinha acontecido uma tragédia, uma torre de Siloé tinha desabado, tinha caído, e com a queda dessa torre, 18 pessoas morreram. E é muito óbvio que quando coisas ruins acontecem, a gente quer uma explicação. Nossa humanidade sempre desejou morder a árvore do conhecimento bem do mal, dos porquês. A gente quer saber das coisas, a gente quer entender tudo. Desde o Éden, Deus disse da árvore do conhecimento, você não deve comer. Não, mas eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer. Comeram, porque nós desejamos muito entender, saber. E até hoje, quando algumas coisas que a gente não entende acontecem na vida da gente, a gente logo quer morder esse fruto. Por quê? Vocês estão comigo? Por quê? Por quê? Por quê? Aí Jesus vem e explica assim para eles: vocês estão pensando, olha o que Jesus fala para eles, que vocês são diferentes, mais especiais, pessoas melhores, porque, ou do que aqueles 18 que morreram numa tragédia? Digo a vocês que não. Olha o que Jesus está dizendo. Mas é interessante como que um texto desse não vende. Vocês estão me acompanhando, igreja? Mas Jesus está dizendo, ele não entra no mérito do porquê. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Ele não entra no mérito do porquê. Em João 9, os discípulos perguntam a Jesus, quando eles passam por um cego de nascença: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? O que Jesus diz é: a culpa não é dele e nem dos seus pais. Então nós não sabemos porque coisas ruins acontecem com pessoas boas, mas nós precisamos manter os nossos olhos firmes no Senhor todos os dias da nossa vida. Fecha os teus olhos. Querido, será que nós podemos separar alguns minutos para um período de oração, de quebrantamento, em que você, em sinceridade, se aproxime de Deus e diga: Senhor,
Eu não sei quanto a você, querido, que está aqui, mas eu falo por mim, Senhor, perdão. Me perdoe, Senhor. Perdoa-nos, meu Pai, pela indiferença, pela insensibilidade com o próximo. Perdoa-nos, meu Pai, porque não compreendemos, temos dificuldade, Senhor, de entender a dor do outro, de abraçar, meu Deus, aqueles que precisam, Senhor, de uma ajuda. Meu Deus, muitos não precisam de uma explicação, o que o mundo precisa, Deus, não é de alguém dizendo, olha, isso é por causa disso, isso é por causa daquilo outro. E nós precisamos, meu Pai, como igreja, de um grupo de pessoas que se levantem em amor e compaixão, porque o Senhor, movido de íntima compaixão, agia. E nós somos chamados de cristãos, Senhor, teoricamente, por sermos parecidos contigo. Mas temos sido tão implacáveis no nosso julgamento, tão insensíveis quando apontamos para a dor do outro, e no alto da nossa soberba e arrogância dizemos: você não serve a Deus direito, você não tem fé, é que você não acredita como eu acredito, é que você não ora como eu oro, é que você precisa de uma igreja forte, você precisa de uma palavra diferenciada. Tem misericórdia de nós, Pai. Por favor, perdoa-nos, Pai. Porque Estevão, sendo apedrejado, Senhor, dizia em oração: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles não têm ideia do que estão falando, eles não têm ideia do porquê estão me atacando. Eles cuidam estar prestando favor a Ti. Eles acham, Senhor, que isso é evangelho. Por isso me ferem, por isso me matam, por isso me atacam. A nossa oração, Espírito Santo, eu sei que isso vai além de uma palestra, vai além de um culto. Eu sei, Espírito de Deus, que é só o Senhor que pode convencer, é só o Senhor que abre entendimento, é só o Senhor que pode instalar algo dentro de nós e nos fazer cair em si a ponto de perceber, como Saulo, quando ia para Damasco, Senhor, ainda tomado, achando estar prestando culto a Deus, perseguindo crentes, prendendo cristãos, matando cristãos, Ele te encontra. E ali no chão Ele diz quem é, e o Senhor se revela: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele achava que estava perseguindo um grupo religioso, uma seita religiosa, um bando de doido, e ele percebeu que ele estava perseguindo o próprio Cristo. E a palavra do Senhor diz que Ele levanta um homem transformado. Aquele que antes perseguia, agora começa a ser perseguido. Agora, meu Deus, ele se levanta como um apóstolo do Senhor. Agora, Deus, Ele é responsável por mais de 80% do Novo Testamento. Meu Deus, abra os nossos olhos. Meu Deus, levante homens e mulheres, Senhor, tomados, Deus, pelo Teu Espírito. Meu Deus, pessoas que decidam se importar. Ajude-nos a ser uma igreja que se importa. Antes, meu Deus, da fé que transforma, que cura, que opera milagres, nos dá condição de amar, Senhor. Nos dá condição de abraçar, Senhor. Nos dá condição de receber, Senhor. Ajude-nos pelo menos, Senhor, a nos importar mais. Não só da boca para fora, não só num discurso, num culto. Ajude-nos de todo o coração a entender que maior do que a fé que opera é o amor que acolhe, que abraça. É a marca maior do cristianismo. Diga comigo: Senhor Jesus, perdoa-nos como igreja, Senhor, e ajude-nos, Senhor, a amar
como o Senhor amou, a se importar como o Senhor se importou. Em nome do Senhor nós oramos e aplauda esse Deus, Ele merece. E agora sim, a Marielle e Gustavo, pode vir com a família. Se o Badi estiver lá, vamos descer, que a gente vai terminar o nosso culto apresentando vocês oficialmente para essa igreja como líderes desse trabalho. Eu quero agradecer mais uma vez, doutora, a tua presença, tua paciência com a gente, atender um convite domingo de noite, né? Olha, um dia de descanso depois de uma semana de trabalho árduo. Obrigado mesmo de coração por ter nos atendido. Olha que família linda. Vamos aplaudir o nosso Jesus por eles. Né, Mateus? Deixa o Badi vir aqui também. A Roberta vir aqui também. Casal fantástico. Para quem não sabe, o Badi, a Roberta estão na frente do Ministério Infantil. Gustavo, a Marielle estão à frente do Ministério de Inclusão. Esse mês para agora, de abril, hoje é dia 2 de abril de 2023, mas dia 5, né, Juninho? Dia 5 agora vai fazer 1 ano, a nossa igreja completa 1 ano. Dia 5 de abril nós fizemos o nosso primeiro culto lá no Clube Ipanema. Quem esteve naquele culto? Olha aí. E de lá para cá, passamos um pouquinho mais de 2 meses ali. E de lá para cá, nós não podemos negar como Deus tem sido maravilhoso conosco. O salmista diz algo fantástico. Ele diz: grandes coisas Deus tem feito por nós, por isso estamos alegres, felizes. Gostaria que você estendesse as mãos, porque hoje nós damos início a um projeto diferente. Eu entendo que esse será um lugar de acolhimento, que Deus traga ajudadores, ceifeiros, pessoas que compartilham com o coração que vocês abriram hoje para esse lugar. Senhor Jesus, olha para estas famílias, para estes 2 casais que aqui estão. E meu Deus, abençoe a liderança do nosso ministério infantil, o futuro, meu Pai, da igreja de Cristo. Não estou falando apenas de uma igreja local, mas da igreja do Senhor como um todo. E em especial esse ministério, Senhor, que nós entendemos pode ser incompreendido por alguns, mas meu Deus, muitos pais, mães, muitos homens, mulheres, famílias serão alcançadas por esse ministério, em nome de Jesus. Serão recebidas, serão apoiadas, encontrarão um lugar de suporte nesse ministério. Obrigado pelo coração desses pais. Obrigado, Espírito Santo, pelos filhos que o Senhor nos deu. Obrigado pela família que o Senhor nos deu e nós a abraçamos, Senhor. Obrigado, Deus. Nós somos extremamente gratos a Ti. Que o Senhor capacite essas famílias, que o Senhor unja estes pais e fortaleça. É a oração dessa igreja por vocês. E o Senhor dê a capacidade a vocês de liderá-los e de influenciá-los. Força e coragem para tratar com aqueles que não compreendem isso, que têm dificuldade de entender que o amor sobrepõe a fé. Amém. E Deus dê a vocês paciência, em nome de Jesus, para não devolver pedradas, mas que vocês orem, que vocês clamem e que vocês encontrem no coração de cada um espaço, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo dê a vocês, como ferramenta que Ele é, a graça de ter um espaço no coração de cada um, em nome de Jesus. A igreja do Senhor diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E relembrando que, se Deus quiser, a partir de agosto nós vamos ter também o nosso grupo de luto. A Érica está ali, que é a irmã do Juninho. Você pode vir aqui um pouquinho, Érica? A Érica é psicóloga. E o Senhor tem colocado no meu coração, e nós vamos ser fiéis à visão que Ele tem nos dado. E nós cremos que, como diz a palavra do Senhor, a Mari leu esse versículo,
da maneira como fomos consolados, podemos consolar a muitos. Amém? Esse grupo que nós chamamos, vamos chamar Gotas de Consolo, é um grupo onde pessoas vão ter um espaço, membros ou aqueles que vocês indicarem, alguém que esteja passando por um período de luto, perda realmente de um ente querido, ou passando por um período de luto quando recebe um diagnóstico, como que nós recebemos, ou até mesmo o diagnóstico de uma doença. Nós estamos aqui e vamos ser também uma igreja que, em nome de Jesus, há de tratar o espírito e podemos também chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram e orar por todos. Amém? Então, a Érica, a partir de agosto, nós vamos estar começando esse grupo e vamos estar anunciando a igreja também. Que você possa encontrar neste espaço aquilo que você precisa e aquilo que Deus sabe que precisa te dar, não o que você quer, porque Deus sempre dá, não somente o que queremos. Ele pode fazer isso? Pode, nós sabemos, mas Deus sempre vai dar o que precisamos. Amém? Glória a Deus. Levante as mãos. Pai, obrigado por esse tempo, por esse investimento do Senhor na nossa vida e nessa igreja. Obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Obrigado, Deus, porque somos extremamente gratos pela Tua obra no nosso meio. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nosso Deus, que Ele merece.